Olá, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o que é preciso para começar a atender crianças. Você tá vendo esse vídeo agora, você tá vendo uma reprise e eu vou começar a receber aqui o pessoal que tá vindo para a live ao vivo. A gente tá fazendo uma série de aquecimento, então desde o dia 4, né? Entre o dia 4 até o dia 25 de janeiro, a gente tá numa série aqui de aquecimento para o workshop Descomplicando Atendimento Infantil. Como é que estão funcionando essas lives de aquecimento, tá? Todos os dias, ao meio-dia e às 18 horas, eu entro aqui no Instagram para fazer uma live para vocês. E aí elas têm temas diferentes. Essa live das 12 horas, eu entrevisto uma nutricionista que floresceu para nutrição materna e infantil. Então eu tô trazendo nutris para contar para vocês as jornadas que elas estão percorrendo dentro da nutrição materna e infantil e para vocês poderem aprender e se inspirar com elas. E às 18 horas eu dou um aulão de conteúdo. Então a gente pega um conteúdo e desmembra ele, tá certo? Para que vocês possam cada vez mais florescer também na nutrição materna e infantil. Tô vendo que a Viviana tá por aí. Boa noite. Paula, Chile, Tria Consultoria, o pessoal lá da Qualifood, né? A Kelly, Dani, Letícia, Nai, Inês, já tem bastante gente por aqui. Nossa, gente, sejam todas bem-vindas. E bem, olha só, hoje nós vamos falar sobre o que é necessário para começar a atender crianças. O que é que eu preciso? Eu me formei, eu tô mudando de área, ou atendi a nutrição em outras áreas e quero começar a atender crianças, o que é necessário? E se você já atende crianças, você também vai se beneficiar muito dessa live, porque a gente vai retomar pontos bem importantes que às vezes passam desapercebidos, sabe? Tem vezes que eu pego nutricionista assim com 10 anos de formada que esquece de alguns desses pontos, aí quando vai ver depois se enrola. Mas também se você tá começando, você já vai saber como passar por cada um deles. E aí a pergunta, o tema-chave da live era: o que é que eu preciso para começar a atender crianças? Preciso ter pós ou preciso ter especialização? Porque essa é a pergunta que sempre chega. Quem é que estava na live aqui comigo ontem? Manda aí quem estava na live comigo ontem. Precisa ter pós ou precisa ter especialização? É obrigatório? Tipo, eu só posso atender criança se eu tiver pós ou se eu tiver especialização. Isso é obrigatório? Quem estava aí comigo ontem sabe a resposta, né? E não é obrigatório. O que é obrigatório é que a gente sempre esteja se capacitando, que a gente sempre esteja estudando, que a gente sempre esteja trazendo conteúdo técnico, para o nosso conhecimento sobre nutrição materno-infantil. Então, gente, a live poderia acabar por aqui se eu fosse falar só disso, Mas é claro que não, beleza. Carol, vou seguir para uma pós, ou vou seguir para uma especialização, ou não vou seguir, mas quero entender o que é que precisa, no final das contas, para começar a atender crianças, tá? O que é que a gente precisa? Primeira coisa, CRN ativo. Aí todo mundo no mesmo barco, Se não é nutricionista, não é formado, CRN não tá ativo e tá pago, porque precisa tá paga a anuidade, porque se você deixou de pagar a sua anuidade, você também não pode atender, Esse é o primeiro ponto. CRN ativo e pago. Segundo ponto, que esse eu falo que as nutricionistas, de tempo, às vezes de carreira já, às vezes acabam enfiando os pés pelas mãos, porque tem algo bem importante. O que será que é isso, hein, gente? Às vezes eu pergunto assim, você tá atendendo e tudo mais, qual que é o regime tributário que você paga os seus impostos? Aí eu falo, imposto? Não, eu só dou uns recibos, não pago imposto não. Eu atendo a clínica, ela resolve essas coisas. Quando qualquer prestador de serviço, e nós somos prestadoras de serviços quando estamos fazendo atendimento, precisam pagar impostos. Então é importante que você, que vai começar a atender ou que está atendendo, que você procure a prefeitura da sua cidade e se informe o que é que aí na sua cidade você precisa para estar regulamentada. Porque, gente, se a gente segue, não, cara, mas tudo bem, ninguém vê isso não, Aí, beleza, você vai passando o tempo. Se vem uma fiscalização, você pode ter um grande problema com tudo que já ficou para trás. Então é importante que todo profissional, assim que a gente se forma, assim que a gente vai começar a trabalhar, se a gente vai trabalhar como profissional autônomo, e eu percebo que a maior parte das nutricionistas vão por esse caminho, quando vai para o atendimento. Algumas são contratadas de alguns locais, mas a grande maioria vai trabalhar de forma autônoma.
se você vai trabalhar de forma autônoma, seja atendimento presencial, seja atendimento domiciliar, seja atendimento online, né? A partir do momento que você está prestando um serviço, você tem que estar regulamentada na tua cidade. E aí existem alguns caminhos para isso. O que eu sempre indico para as nutris, a melhor pessoa para te falar qual é esse melhor caminho para você é um contador. Então procura um contador de confiança aí na sua cidade para saber disso, porque dependendo em que momento você está, pode ser que abrir uma PJ seja melhor, né? Uma pessoa jurídica. Dependendo do momento que você está, não, você vai se cadastrar como profissional liberal na sua prefeitura. E aí, isso é importante de você ter conhecimento para não ficar fazendo nada de errado, tá, gente? E é engraçado porque eu não me lembro de ouvir muito isso durante a faculdade. Alguém aí, por alguma vez, o professor falou sobre isso com vocês? Sobre pagamento de imposto, quando tivesse que fazer serviços. E eu percebo que aí o pessoal vai fazer atendimento e acha que tá tudo certo, só atender e pronto, acabou. Quando na verdade não, tá bom? Outro ponto importante, que eu acho que esses daqui são os obrigatórios, né? CRN ativo, a gente tá cadastrado como PF ou como PJ para estar regulamentada, pagando os nossos impostos em dias. E o terceiro, ter o código de ética, aonde? Na ponta da língua, né? Saber bem o código de ética. Por quê? Às vezes o pessoal sai me perguntando assim algumas coisas. Ai, posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Posso fazer assim? Posso fazer assado? O que é meu direito? O que é o meu dever? Quando no código de ética tem lá cada um dos pontos do que a gente precisa fazer. O que é o nosso dever, o que é o nosso direito. Então, para a gente também estar trabalhando dentro daquilo que se propõe ao profissional, a gente precisa saber sobre o nosso código de ética. E cada vez que surgir uma dúvida, que a gente não interpretar de uma maneira que, isso daqui eu fiquei na dúvida, como é que eu tenho que fazer? Entrar em contato com o CRN, onde você é cadastrado, o CRN da sua região, para saber, olha só, eu tenho dúvida sobre esse artigo, me explica melhor, eu quero entender isso daqui melhor. É uma obrigação do CRN trazer isso pra gente quando a gente os busca. Então você pode fazer isso via e-mail, via telefone, as delegacias antes recebiam a gente também, e eles têm essa função de fazer a explicação, né, daquilo que a gente não entende, tá bom? Então esses são os 3 pontos que assim, não dá pra atender sem. Impossível, impossível, impossível. Porque senão a gente tá fora do que é o recomendado. E a gente pode vir ter problemas com instituições, seja ela um CRN, seja ela uma prefeitura de uma cidade que fez uma fiscalização, né? Tá certo? Então tudo isso tem que estar bem certinho. Ó, o pessoal falando que não ouviu na faculdade sobre ter que fazer o cadastro. E realmente, gente, qualquer pessoa que preste um serviço precisa estar regulamentado. E como eu disse, existe algumas maneiras de você estar regulamentada. Por isso, o contador vai ser a pessoa, são eles que estudam sobre isso. A gente realmente não tem que saber. A gente tem que saber que precisa estar regulamentado. E a gente vai lá no contador e fala, agora me explica. Como nutricionista, como que é isso? Quais são as possibilidades, né, pra mim? Opa, eu tô faturando tanto já no consultório. Aí ele vai falar, se você já fatura tanto, então melhora esse caminho. Você tá começando agora? Melhora esse outro aqui, porque tem a ver com quanto você recebe também, tá certo? Então façam essa busca, já aproveita para começar o ano regulamentada, tá? Sim? E perguntaram qual foi o primeiro, é isso mesmo que a Laura falou, CRN ativo. Ninguém pode atender se o CRN não está ativo, né? Então todo mundo tem que ter lá o número da carteirinha, quem é estudante que está se formando, às vezes a carteirinha não chega, mas sai o número do protocolo, já com o seu número de CRN, aquele número é o que está te autorizando a exercer a profissão. Beleza? Tá, mas Carol, é só isso que eu preciso para atender crianças? Não, né, minha filha? Não é só isso. Isso daqui é para você estar regulamentada, certo? Agora a gente vai começar a falar o que é necessário como pessoa, como profissional que a gente desenvolva, quais são os conhecimentos que a gente precisa ir tendo, onde a gente pode buscar esses conhecimentos, né, iniciais, os conhecimentos que eu falo que eles são os conhecimentos base. E a gente vai falar também um pouquinho aqui sobre como é que eu faço esse primeiro movimento para atender pititicos, crianças, tá? Vamos lá. Primeira coisa, se eu vou atender crianças, é muito fácil, gente, é muito fácil, de verdade, assim, que a gente, sem querer, comece a ficar falando. Nossa, mas se fosse meu filho, mentalmente, tá? Ninguém sai verbalizando isso, mas na hora que a gente vê uma situação, mentalmente a gente fala isso.
Nossa, mas se fosse meu filho, eu não ia estar dando isso. Pra que tá dando esse petit suí pra essa criança? Ai, meu Deus, por que estão dando açúcar pra essa criança com menos de 2 anos? Será que eles não viram? Eu já falei que não pode dar açúcar pra menores de 2 anos e eles ficam falando que tá tudo bem, só um pouquinho, né? Nossa, mas, gente, como é que não faz? Não manda uma fruta na lancheira da criança? E o que é isso? Isso é mentalmente a nossa cabeça trazendo alguns julgamentos, né? E sempre eu falo que a gente tem que se colocar muito numa posição de não julgar o que os pais fazem, mas de buscar entender como nós podemos ajudar. Porque o que adianta eu avaliar se aquele pai, nossa, eu não faria desse jeito, nossa, ele não segue o que eu digo, por que isso, né? Quer matar essa criança? Do que adianta eu ficar julgando esse pai e não buscar caminhos para solucionar? Não buscar entender o que leva ele a fazer aquilo. Compreende? É super engraçado, quem é seguidora aí de faz um tempinho. Aliás, quem é nova por aqui, me dá uma mãozinha assim para eu saber as novinhas que estão chegando aqui agora no nosso perfil. E quem já é um pouquinho mais velha, coloca o nosso girassol só para eu entender mais ou menos qual a porcentagem que tá por aqui. Mas quem já me acompanha um tempinho sabe que eu era uma criança que dei um trabalhão para comer, né? Nossa, minha mãe, olha... Ela assim, coitada, porque eu era daquelas crianças que tinha que correr com o prato atrás, sabe? Ela fala. E aí a minha mãe, ela me dava uma série de alimentos que eu hoje, com os conhecimentos que eu tenho, não daria pro meu filho, né? E algumas vezes eu já conversei isso com ela, mas mãe, por que você comprava salgadinho? Ficava... E assim, eles não tinham uma condição financeira tão boa e eles tinham que se apertar para comprar alguns alimentos. Vocês lembram daqueles salgadinhos? Quem tem mais ou menos aí a minha idade, acho que deve lembrar, uns pacotinhos pequenininhos assim de salgadinhos que vinham num pacote grande com 5. Eu lembro que os meus pais se apertavam pra comprar esse tipo de salgadinho, pra comprar a caixinha de petit suí, assim, sabe? E por quê? Aí eu perguntei pra ela, mas mãe, por quê, né? Você achava que aquilo fazia bem? O que era? E ela falou pra mim, filha, eu passei tanta vontade na minha infância, vendo as outras pessoas podendo comer isso e eu não tinha, que eu quis dar isso pra vocês. E eu falei, nossa... Olha que incrível, às vezes a gente não tem ideia, né? A gente não tem ideia dessas coisas. E aí como? A gente fica numa posição de, nossa, por que essa mãe tá fazendo isso? Se ela pode comprar tal coisa, por que não comprou fruta? Quando a gente não entende que tem muita mais coisa por baixo, sabe? Muito mais coisa pra mexer ali, pra mover. E nessa parte de eu me colocar como uma pessoa que não vai julgar, eu falo assim, beleza, eu tô aqui pra ajudar. Eu vou sentar, a partir do momento que a gente estiver nessa sala, e aí entendam essa sala como o seu consultório, ou como um ambiente virtual, no atendimento online, ou então você faz atendimento domiciliar, o local onde você está atendendo essa criança lá na casa dela. Sempre que a gente vai conversar com esses pais, porque o pai e a mãe vão fazer parte desse atendimento, né? Sempre que a gente for conversar com eles, eu preciso me pôr nessa posição de, ok, essa é a situação, e eu não vou tomar... Aqui, eu não vou querer falar se essa situação é certa ou errada, se ele tá fazendo, se ele deveria fazer diferente ou não. Eu vou começar entendendo por que é feito desse jeito. Qual é o motivo que leva eles a fazerem desse jeito. Porque a partir do momento que você entende o motivo, e aí já vem o nosso segundo ponto, que faz muita diferença num atendimento de uma nutricionista materno-infantil, que é escutativa. E, Carol, o que é escutativa? É eu estar prestando atenção no que a pessoa tá falando sem querer falar junto. Não é aquela hora que a pessoa tá falando e eu tô querendo dar uma resposta logo pra ela, sabe? Ela tá falando e eu tô atenta, eu tô ouvindo. Hoje, na live do meio-dia, a Fabiola falou disso, de a gente sentar e a gente escutar, né? Como que isso fez diferença pra ela florescer. Dela poder escutar toda a família, dela poder entender cada um dos pontos. Então, a gente se coloca nessa posição de, ok, entendi, mas vamos lá, deixa eu te apresentar um caminho diferente. Você me permite esse caminho diferente? Vamos conversar sobre isso. E aí, gente, é muito mais fácil quando existe esse primeiro movimento, a gente conseguir fazer com que a família vire nossos parceiros. Não existe um negócio que é a nutricionista aqui naquela cadeira mais alta, né? Enquanto os pais estão do outro lado numa cadeira mais baixa. Então, tipo, eu mando, vocês obedecem. Mas existe uma parceria em prol de um bem maior, que é a criança.
Então, esses cuidadores, junto com você, e eu falo pai, falo mãe, mas às vezes a gente vai receber avós, às vezes vem tios, vem padrinhos. Tem uma frase do Mauro, do Dr. Mauro, ele é um pediatra super reconhecido, né? Eu adoro ele, acho ele uma gracinha, assim. O conhecimento também que eu tenho sempre com ele é muito bom. E ele fala uma frase que eu adoro, que é assim: a sala que a gente vai atender tem que caber, tem que ser do tamanho para receber a família toda. Todo mundo que está sobre os cuidados daquela criança. E se na sala não couber todo mundo, a gente vai atender em outro espaço. A gente vai pegar o corredor, vai pegar a recepção, porque todo mundo tem que ouvir sobre aquilo. Aqueles cuidadores que estão em contato direto com essa criança. Por isso, meu papel como nutricionista é sempre também conseguir fazer com que esses cuidadores entendam que eles podem contar comigo. Que eu não tô ali cobrando, né? Eu não tô ali julgando, mas eu tô ali ajudando. E, gente, é tão diferente quando a gente se põe nesse outro movimento, porque aparece até que só da gente fazer isso, sabe? Não sou mais a que manda, mas eu sou a que ajuda, que eles já pegam e começam a colocar algumas coisas em prática. Porque existe conexão, tá? Bem, outro ponto que eu acho bem importante, estávamos falando dos cuidadores, certo? Outro ponto que eu acho bem importante, o contato com a criança. Eu não vejo um atendimento acontecer, né? Um atendimento pontual é possível de acontecer sem a criança? É possível. Mas um acompanhamento, eu vou precisar dessa criança. Eu vou precisar ter um relacionamento com essa criança também. Uma coisa é se eu fiz um atendimento pontual de orientação, que os pais teriam uma orientação. E ainda assim, eu acho que vale muito a pena a gente ver a criança, sabe? Mas sempre, gente, ao meu ver, a criança tem que fazer parte, a criança é quem vai comer. O atendimento tá sendo pra gente ver o que é que aquela criança precisa. Então, como que a criança não faz parte? Como que a criança não é ouvida, né? Como a gente não escuta essa criança durante um atendimento, se ela já verbaliza, se ela já fala. E se ela não verbaliza, como é, por exemplo, se eu tenho um bebezinho ali, como é que eu vou ouvir esse bebê? Chegou um bebê, por exemplo, introdução alimentar para você. Você vai fazer a primeira orientação de introdução alimentar. Ele não fala. Não vai adiantar se perguntar que não vai rolar, né? Mas você vai, pega os alimentos e começa a mostrar para a mãe como oferecer esses alimentos. Coloca ele num cadeirão lá no seu consultório. Tá vendo que o bebê tá todo troncho. Fez 6 meses, mas ainda não tá sustentando o pescoço, né? O bebê não tem interesse nenhum de olhar aqueles alimentos. A gente coloca para ele, ele chora. Que leitura? Ele tá se comunicando comigo, ele tá dizendo: olha, tia Nutri, não tô pronto. Minha mãe me trouxe porque eu fiz 6 meses, mas eu não tô pronto ainda. Por favor, me ajuda aqui. Fala pra ela, não tô pronto, explica isso pra ela. É isso que ele tá falando. Então, em muitas situações, a gente vai ter isso, de ter que parar e olhar pra essa criança, pra um bebê. A Débora tá falando, né? Ou crianças com autismo, por exemplo. Ou crianças com síndrome de Down, às vezes, que também pode não se comunicar. Ou alguma criança que tenha qualquer questão que ela não verbaliza. E não verbalizar, gente, não falar, não significa que ela não fale no restante do corpo. Então, o profissional, o nutricionista, ele tem que estar atento a isso. Eu falo que é muito engraçado, assim, que às vezes eu vejo os pais estão contando o caso, a gente faz uma pergunta ali, né, inicial, o pai tá falando do filho, e a gente percebe, assim, alguns movimentos, né, de tipo, eu tô ficando bravo desse negócio que meu pai tá falando. Aí começa a fazer assim, né, até franze a testa. Aí tem outros que começam a fazer assim: nossa, meu pai repara que eu faço isso, né? Então, a gente também precisa olhar isso, entende? Esses detalhes, porque são aparentemente detalhes, mas esses detalhes, eles vão fazer parte de você entender: opa, quando a gente tá falando desse assunto aqui, essa criança fica um pouquinho mais arredia. A gente tem que olhar para isso daqui com cuidado. Na hora que o pai começa a falar que essa criança não come, nossa, eu já tentei de tudo. O que será que é esse tudo que essa criança se fecha? Será que rolou bronca? Será que rolou chinelo? O que será que foi, né? Como é que será que eu vou poder ajudar esse pai, essa mãe a descobrir novos caminhos e ajudar essa criança a entender que eles estão aqui para descobrir esses novos caminhos também? Entende? Então sempre, gente, tenham atenção não só no que é falado. A escuta ativa, ela vem sim da gente prestar atenção no que vem na conversa, mas também de entender qual é o contexto todo. Isso que está me sendo dito é verdade mesmo ou não é?
Hoje, na live do meio-dia, a Fabiola falou disso, né? De como ela já pegou algumas situações que ela falava assim, ela até comentou de um caso de uma adolescente, que a adolescente falou que não comia doce, falou, não, eu quase não como doce, eu não gosto muito. Aí, dali a pouco, ela fez uma outra pergunta e surgiram 2 doces no dia. E dali a pouco ela falou, opa, preciso fazer um check com essas informações. Aí, na verdade, quando ela foi ver, essa adolescente comia 4 doces por dia, né? 4 vezes. Então, a gente precisa estar atento. E muito disso veio da percepção, de como ela dizia. A gente precisa estar atenta. Portanto, para a gente poder estar atenta, existe algo importante. A gente cuidar da gente. A gente, profissional e pessoa, nós somos as mesmas, né? Tudo bem, eu falo que nós vestimos, às vezes, chapéus. Então, tem hora que eu sou a Carolina esposa, tem hora que eu sou a Carolina professora, tem hora que eu sou a Carolina nutricionista, tem hora que eu sou a Carolina filha. E em cada situação, a gente precisa se adequar. Mas, se a Carolina esposa não tá bem, a Carolina profissional não vai estar bem, a Carolina professora não vai estar bem, a Carolina filha não vai estar bem, porque a gente, no fim, é todo mundo a mesma. Eu posso conseguir segurar ali um pouquinho, né, o negócio, mas lá no fundo existe algo que está me incomodando e isso de alguma maneira vem pra fora. Portanto, cuidem de vocês. Sempre, sempre, gente. Nós somos profissionais da área da saúde, nós cuidamos de pessoas, nós cuidamos de crianças, cuidamos de pais. E quem já está atuando, pode até me dizer aqui, ó, me diga se é verdade ou se é mentira isso, se vocês sentem ou não isso. Quem já está atuando sabe. E muitas das famílias, quando chegam até nós, elas já chegam assim... Eu não sei mais o que eu faço com essa criança. Pelo amor de Deus, me ajuda. Aí é mãe que chora, porque eu sou uma mãe, eu não sei o que fazer, porque o filho de todo mundo come, o meu não come. Eu não consigo falar não pra ele, eu tô vendo que ele tá engordando. E assim, eu não achei que as crianças da escola iam começar a fazer essas brincadeiras com ele. E nossa, eu fui culpada. E aí chora, né? E, gente, a gente, de alguma maneira, isso é energia trocada, eu acredito total nisso. A gente vai pegando um pouco dessas energias. Então, se a gente também tem uma energia que não tá legal pra passar de volta, imagina, vira um puff, né? Aí chora a gente junto, depois isso vai pra casa, você fica pensando, você também não tá legal, então cuide de você. Profissional da saúde tem que cuidar de si. Eu lembro, quando eu fiz faculdade, né, eu morava numa república e era super engraçado. Eu dividia quarto com uma nutri, com uma caloura, né, aliás, super amiga. Depois, a gente teve uma época, transicionava alguns quartos, né, mas a gente teve uma época que morou lá uma psicóloga. E aí ela tava me falando que todo psicólogo, né, precisa ter um psicólogo para si. Por quê? Porque eles lidam tanto com essas cargas de outras pessoas que eles precisam ter alguém também para lidar com as cargas deles, para eles não ficarem absorvendo tudo aquilo. E eu achei fantástico, aí eu lembro que na época eu falei para ela, nossa, mas isso devia ser recomendado a todo profissional da área da saúde, né? É claro que os psicólogos têm outras questões envolvidas, mas a todo tempo, se eu tô fazendo um atendimento integral, eu tô pegando isso. Então pensem nisso, tá? Pensem em cuidar de saúde mental, saúde emocional, saúde do corpo físico, alimentação, vocês já são ótimas, né? Ou pelo menos já sabem o que fazer. E cuidem de si, tá? Beleza. Vamos lá, então, escuta ativa, sempre, não julgamento, se colocar na posição de eu sou o profissional que ajuda, o que foi feito até aqui, ok, como é que eu posso ajudar eles fazerem diferente? Incluir a criança, não apenas os pais, mas prestar atenção na criança e dar esse espaço para ela, tá? Ok, então beleza, tô preparada pro meu atendimento, já fiz aqui os meus minutinhos de meditação, se você gosta, preparei o ambiente todo para receber essa criança. E aí, o que eu preciso saber para começar um atendimento, para estar mais segura, mais tranquila para iniciar aquele atendimento? Pra mim, assim, eu acho que vocês vão ver quase todas as minhas alunas falando de questionário pré-consulta nas lives do meio-dia. A Mafê ontem falou, a Fabiola hoje falou e eu imagino que muitas outras vão falar. Por quê? Eu visto, assim, total a camisa do questionário pré-consulta, porque eu acredito que é impossível a gente saber de tudo na nutrição. Tem vários casos, às vezes, de doenças raras ou situações que a gente não
tem um conhecimento profundo. Então, Carol, prefiro saber que a criança tem aquilo antes. Eu prefiro saber o que a criança toma de medicamento antes, de suplementação antes, como estão os exames da criança antes, para eu chegar no meu atendimento preparada. Para quando eu estar lá, eu não estar preocupada, assim, né, desviando a minha atenção de, meu Deus, mas o que era isso mesmo? Nossa, como que era? Né? Eu já estudei isso, já foi. Então, a gente vai ter uma live para falar do questionário pré-consulta. Eu não vou, porque vai uma live inteira para isso, tá? Eu não vou me aprofundar aqui para falar dele. Mas o que eu quero que vocês saibam é como saber antes do que é que vai ser falado na consulta, como se preparar antes. Isso ajuda você a separar tanto... Às vezes você precisa ver o que está sendo feito na parte dietoterápica nesses casos. Nossa, deixa eu ver aqui a avaliação desse exame, eu não tenho certeza, fiquei confusa, deixa eu pesquisar isso daqui melhor. E eu não sei a interação entre esses dois fármacos, deixa eu dar uma olhadinha. E aí você chega naquele momento e você já está com tudo isso visto, e aí você vai sentar e vai escutar a família. Porque isso, gente, não tem outra pessoa que pode escutar aquela família que não seja você, né? Naquele momento você vai ser a melhor pessoa para isso. E aí, beleza. Você chegou lá, viu o questionário pré-consulta, isso vai te guiar aos seus estudos, mas o que eu acredito que são os estudos base, e eu vou até dividir com vocês depois, tanto lá no canal do Telegram, quanto nos grupos VIPs do WhatsApp, tá? Quem ainda... Nossa, mas que grupo é esse, Carol? O que é o grupo do WhatsApp? O que é o grupo do Telegram? Olha só, a gente tem 2 agora, né? 2 grupos gratuitos. O canal do Telegram e a gente tem o grupo VIP do WhatsApp, onde eu tô mandando os avisos das lives. A minha equipe tá me ajudando também, né? A gente avisa quando tá aqui ao vivo pra você não perder. A gente manda material complementar e a gente vai começar a mandar os resumos dessas lives também. Então, vai pegar tudo que foi falado aqui, colocar bonitinho pra vocês poderem guardar e consultar em outros momentos. E aí, materiais complementares. Esses são os materiais iniciais. Eu falo que assim, às vezes, sabe, gente, eu vejo o Nutri me perguntando, nossa, que curso que eu faço? Que especialização que eu faço? Que pós-graduação que eu faço? Aí eu falo, beleza, posso até te indicar, mas você já leu algum desses materiais inteiro? Ah, não li não. Aí eu falo, e como assim, né? Você não tá lendo nem o que tá disponível gratuitamente, nem o que é a base, nem o que vai ser ensinado muitas vezes nesses cursos. E aí, você quer ir fazer o curso? Não faz sentido. Você começa lendo isso daqui. Esse é o primeiro movimento. E não só começar lendo, né, por conta do conhecimento, mas o que eu sinto que faz muita diferença. Alguns pais, sabe, dão umas trucadinhas assim, ó, no nutricionista de, será que é isso mesmo? Ai, não sei, porque meu pediatra falou diferente. Rola isso, gente? Já rolou por aí? E aí, o que a gente faz? É isso mesmo, ó, tem aqui nesse manual da Sociedade Brasileira de Pediatria, tem nesse daqui do Ministério da Saúde, tudo que eu te falo aqui não sai da minha cabeça. O que eu tô te falando são recomendações. Aí o profissional fala assim, entendi. Muitas vezes eu acabo recomendando até você ter isso ali, sabe? Esses PDFs por ali, e eu já cheguei a mandar print para uma mãe. Eu lembro de uma mãe que a gente estava falando, né? Eu fiz um atendimento de uma menina de 8 anos que estava com Tanner 2. Eu não sei se vocês lembram, mas é aquela avaliação da maturação, né? E tipo, não era para acontecer isso com a idade. E a gente estava fazendo atendimento, cuidando de sobrepeso, porque isso, né, aceleraria o processo. Já tinha feito toda essa parte da recomendação da nutrição e tudo mais. E aí eu fui falar com ela sobre os plásticos. Ela falou assim, poxa, Carol, a gente vai ter que trocar tudo aqui de casa. E aí ficou meio assim, parecia que era eu que queria. Aí o que eu fui lá, dei um print, mandei pra ela pra mostrar que isso poderia ser mais uma coisa pra ajudar. Iria resolver a situação por si só? Não iria. Mas poderia ajudar. Então aí ela pegou e ficou, ai, tá bom, isso tá referenciado, não tá só na cabeça da Carol, né? Isso é bem importante pra gente, enquanto profissional, saber que tá falando uma coisa que tá referenciada, que não tá simplesmente só saindo da nossa cabeça. Alguns materiais bases. Pra mim, o mais base de todo, assim, que não dá pra seguir sem, guia alimentar pra população brasileira, né, gente? Assim, foi reconhecido o melhor guia. Pra mim, a gente tem que saber, no mínimo, sobre os 10 passos. Na hora que falar, eu consegui falar sobre os 10 passos e comunicar sobre os 10 passos também ali com aquela pessoa. E aí a gente tem o Guia Alimentar para menores de 2 anos. Esse também, novinho, fresquinho, saído do forno. Eu sei que com uma ou outra controvérsia, né, para quem já leu, enfim, mas no guia, no geral ali, tem orientações maravilhosas.
Tem dois que é importante para quem trabalha com crianças vegetarianas, a meu ver, que é a alimentação para bebês vegetarianos, certo? Que é da Sociedade Vegetariana Brasileira, e a alimentação vegetariana para crianças e adolescentes, tá? Que é também da Sociedade Vegetariana Brasileira. Depois disso, 2 manuais, na verdade um é manual de orientação e um de alimentação, né, da Sociedade Brasileira de Pediatria. O manual de alimentação da infância e adolescência e o manual de orientação de obesidade na infância e adolescência. Esses são os inícios, assim, eu acho que não dá pra ninguém começar a atender se não souber, não conhecer, não tiver esses materiais ali de tiracolo. Sentar e ler isso. E aí já fica aqui uma dica de saída, gente. Pra quê? Pra que vocês usem esse momento que vocês forem estudar, né? Que você tá lá, sentou, vai estudar esses guias, esses manuais e tudo mais. Você pegar esse momento, olhar pra isso e fazer o quê? Aproveitar, para não ficar com conhecimento só na sua cabeça ou só num atendimento exclusivo, você pega isso e transforma o que você aprendeu naquela leitura daquele dia em 1, 2, 3 posts, em um áudio para sua lista VIP lá do Telegram, lá do WhatsApp. Sabe quando vocês ficam assim, ai meu Deus, não sei o que eu falo nas minhas redes sociais, né? Então, essa é a hora, tá estudando? Aproveita e fala disso. Não só isso, mostra isso. Mostra isso lá nas suas redes. Não, eu tô aqui, tô lendo esse arquivo, isso é sobre isso e isso. Eu sempre me capacito, tô sempre buscando nas novidades. Nada que eu faço no meu atendimento é da minha cabeça, é sempre referenciado. Por quê? Isso passa segurança para as pessoas, né? Isso mostra que realmente você tá se capacitando. Opa, olha, essa nutri é diferente. Entende? Então é muito, mas muito importante que a gente mostre os nossos momentos de estudo para as pessoas, tá bom? Eu vou repetir, tá, gente? Mas eu vou colocar nos grupos também, ó. Guia alimentar para a população brasileira, guia alimentar para menores de 2 anos, o alimentação para bebês vegetarianos, alimentação vegetariana para crianças e adolescentes, manual da alimentação da infância da Sociedade Brasileira de Pediatria, e manual de orientação de obesidade na infância e na adolescência também da Sociedade Brasileira de Pediatria. Eu vou mandar os PDFs, eles são PDFs gratuitos, então eu mando pra vocês, né? Eles podem ser compartilhados, mando lá na nossa lista VIP do WhatsApp, tá bom? Beleza. Vamos ver, o pessoal falando que nossos guias são maravilhosos, sim. E aí, né, gente, às vezes a gente mal leu, porque, fala sério, fala aí pra mim, quem já leu o guia inteiro? O guia é maravilhoso, conhece os 10 passos, mas quem já leu de verdade, assim, pegou o guia novo e leu, né? O guia alimentar para a população brasileira como todo, ok, mas o guia alimentar, pelo menos, para menores de 2 anos, você leu quando ele saiu? Já pegou e leu do comecinho ao fim? Então, sempre que eu faço essa pergunta rola sabe assim, 5% levanta a mão, tipo a Magda Li levantou a mão, ó, eu li. E aí, gente, o que acontece? É aquela hora que a gente tem que parar e pensar, opa, será que eu tô aproveitando esse estudo que tem aqui na minha mão? Isso que eu posso consumir? Isso que tá de fácil acesso? Porque aí a gente fica procurando, né, procurando, quando o que tá de fácil acesso a gente ainda nem usou, tá? Beleza. Ok, vamos continuar aqui. E aí, sempre eu falo que conhecimento, isso vem muito pra mim. Eu aprendi isso com o coaching, tá? Que conhecimento a gente precisa adquirir sempre. Porém, a gente tem uma questão de conhecimento, de habilidades e de atitudes, né? O famoso chá. E a gente precisa ter mais atitude do que conhecimento para ter sucesso. Nossa, Carol, como assim? Você tá me dizendo que conhecimento não é importante? É importante, mas conhecimento na tua cabeça não é. Por isso que a atitude, desenvolver habilidades, né, necessárias para conseguir colocar em prática, para conseguir fazer as pessoas seguirem a sua prescrição, para conseguir fazer a criança se interessar pelo alimento, para conseguir captar mais pacientes. Eu preciso treinar essas habilidades, mas antes disso eu preciso ter a atitude de falar, opa, eu vou fazer isso, né? Eu vou com medo mesmo, se for o caso. Eu não vou ficar paralisada, eu vou lá e vou fazer. Então, vocês precisam sim adquirir conhecimento, lembrando de ter atitude. O que é que você está fazendo com esse conhecimento? Porque aí eu sei o que acontece de vez em quando, sabe? Vou mandar lá esses 6 arquivos para vocês, recomendo mais alguns livros. Aí vocês ficam 3 meses só estudando. Só estuda. E no fim de 3 meses,
não sei nada, nossa, eu preciso estudar mais, não sei, né? Quando na verdade você já sabe. Só que qual é o problema? Sua cabeça ela não tem que ficar só aprendendo, ela tem que praticar. Você tem que colocar em ação para entender como fazer aquilo, né? Então, façam sempre esse balanço, tá certo? Faz sentido para vocês? Faz? E é comum, porque o que acontece? Na faculdade, a gente fica uma fase muito mais de adquirir conhecimento, né? E aí parece que quando a gente muda de fase, quando a gente se forma, a gente quer ficar só nessa de conhecimento. Eu falo assim que a minha impressão é que eles... Sabe quando você tá comendo livro? E aí você come e... O que faz com aquilo? Então você tem que entender, opa, esse conhecimento é importante. Como é que eu faço a criança comer um prato de comida com essa proporção? Se a criança falar pra mim, não quero, como é que eu tenho que fazer? Nossa, se a mãe falar pra mim, opa, não consigo fazer isso, como é que eu tenho que orientar? Sabe? Então a gente precisa levar sempre esse balanço. E esse balanço que nem é tão balanceado certinho assim, ó. Porque, ó, 15% é para conhecimento, 25% para habilidades, desenvolver habilidades, enquanto fica 60% para atitude. Então a gente precisa ter mais atitude. Eu vejo, gente, às vezes chegam umas alunas para mim que eu olho para elas e falo: quanta coisa essa Nutri sabe, quanta coisa. Aí eu vou ver e falo assim: nossa, você já deu palestra sobre isso, já fez grupo, já atendeu quantas mães, como é que foi? E ela fala assim: ah não, eu ainda tô me preparando. Aí eu falo: ai meu pai do céu, vamos ter que resolver isso daqui, porque você tem muito pra oferecer. E aí o sentimento que tem lá dentro, qual é? Frustração. Porque, nossa, eu sei mais do que às vezes outros colegas, e às vezes elas sabem mais mesmo, mas aí ela olha outra colega crescendo, outra colega atendendo, feliz da vida, e ela não dá conta de fazer, porque ela caiu na tal da maldição do conhecimento. Só fica no conhecimento, não tem ação. Então lembre-se sempre, tá? De fazer uma ponderação entre as duas coisas. Existem algumas técnicas de produtividade, e uma que eu gosto muito que fala que para cada 1 hora de estudo, 1 hora de aplicação. Pra gente conseguir levar isso de uma forma melhor, tá bom? Gente, ó, vou aproveitar aqui, pega o aviãozinho, manda para suas colegas nutricionistas pra gente bater 100 pessoas na live que eu vou dar um print. Porque eu lembro quando isso daqui era mato, eu brinco, e a gente vinha, o pessoal das antigas, vocês lembram? 8 pessoas na live, 7 pessoas na live, às vezes 10 pessoas na live, eu vibrava e falava: opa, hoje conseguimos encher uma mão, né? E agora, olha só, estamos chegando em quase 100. Então manda aqui para suas amigas nutricionistas para elas virem. E lembre-se, eu tô fazendo esse parênteses aqui porque a gente vai ter um momento para falar dessa parte de captação, de divulgação e tudo mais. Gente, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então já fomos 5, já fomos 7, mas estamos chegando a quase 100 ao vivo, né? Sem contar depois que tem o pessoal que vê nas gravações, que ficam. Então imagina isso, se você pode começar a fazer hoje, ter ação para colocar os seus conhecimentos hoje em prática, imagina o que você vai colher daqui 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano. Imagina daqui 10, sabe? Então eu queria fazer esse adendo aí, mas vamos continuar, tá? Beleza, e aí, fora esses manuais que eu tava falando e tudo mais, né? O que é mais que eu preciso estudar? E aí vai depender, gente, porque não dá pra eu chegar aqui, por exemplo, e falar pra Débora, falar: olha, Débora, você precisa estudar alergia alimentar, tá? Aí você vai estudar também intolerância. Ah, pega também os consensos de anemia ferropriva, e aí estuda também sobre seletividade, mas olha, obesidade também é importante saber. Sendo que eu nem sei quem é o público que ela atende. Então, o primeiro movimento é vocês entenderem qual é esse público que vocês vão atender. Ah, não, Carol, mas eu vou atender todo mundo. Beleza. Todo mundo dentro da nutrição materna e infantil, né? Beleza, você tem aqueles primeiros estudos para fazer. Os próximos se baseia pelo questionário pré-consulta. Faz ele com um pouquinho de antecedência e aí vai vendo. Se você perceber que naturalmente está chegando mais crianças com seletividade, começa a direcionar os seus estudos para isso. Se você percebe que começam a chegar mais crianças com alergia, coloca os seus estudos mais na alergia. Mas a base você precisa sempre ter. Por isso que essa aqui é para todo mundo, tá aí, para vocês vai estar lá no grupo para vocês poderem ver, tá bom? O pessoal tá perguntando como faz para entrar no grupo, aliás. Tem um link, não, o link não tá mais na nossa bio, mas se inscrevendo, ao se inscrever no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, você vai lá e você se inscreve, né? Esse link tá lá na bio.
Você se inscreve, você vai pôr seu e-mail, o workshop é 100% online, gratuito, tá bom? A gente vai ter aulas que não vão ser aqui, não é na live, são aulas separadas. E aí lá depois, quando você põe o seu e-mail, você é direcionado para uma segunda página. Nessa segunda página vai aparecer assim, sua inscrição está quase confirmada, porque você precisa ir no seu e-mail e dar um clique no botão. Lá no seu e-mail, quando você clicar o botão, vai aparecer o canal do Telegram e o canal do WhatsApp. Então, se você já se inscreveu, é só voltar nesse e-mail, tá bom? Cara, não recebi o e-mail. Ó, é automático. Se você preencher o seu e-mail correto, você recebe. Às vezes vai parar no spam, às vezes vai para uma pasta de promoção, às vezes vai para lixeira, tá bom? Porque a gente encaminha muitos e-mails de uma vez pelos e-mails marketing. Então, isso acontece, não chega para todo mundo. Não é 100% que chega lá na caixa de entrada. Mas ele vai parar em alguma das outras caixas, aí vocês me tiram do spam porque eu sou de verdade, tá bem? Beleza. E aí você vai começar a entender, tá, vou ter que estudar, voltando lá, né? Vou ter que estudar mais sobre essa área, ou então eu me identifico mais com essa área e essa área que eu quero atender. Então vou estudar mais dessa, vou falar mais dela e por aí vai, tá? As áreas que eu vejo que a gente tem que evoluir, que a gente tem que estudar, além da nutrição também, porque eu vejo que o profissional do futuro, sabe? O profissional que floresce, a nutricionista que floresce, ela não olha só para a nutrição. Só para dietoterapia, só para fisiopatologia, ela não olha só para isso. Ela sabe disso, ela estuda isso, mas ela não olha só para isso, tá? A Fá até falou hoje, né? Eu busquei o coaching, aí depois disso acabou que eu fui conhecendo a PNL, depois disso a disciplina positiva e cada vez mais continuo estudando. E o que isso tem a ver com nutrição, parece, né? Porque a gente não fala sobre a prescrição. Mas a gente fala sobre como fazer acontecer, como entender mais a criança, como conseguir fazê-los colocar em prática, como entender o cérebro da criança, como entender parentalidade. Então, tudo isso a gente precisa estudar. Até anotei aqui para não esquecer nada, ó. Desenvolvimento da criança. Então, o que é cada fase? Porque, gente do céu, eu preciso dizer, né? No começo, eu pegava crianças ali de 2 a 6 anos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui atender uma criança maior, eu levei um baile. Foi um baile, assim, de verdade. Porque eles são muito diferentes. Então não dava pra eu ficar fazendo aquelas propostas que eu fazia pra uma criança de idade pré-escolar. A criança de idade escolar é outro tipo de criança, é outro tipo de condição, outro tipo de conversa. E aí eu sei disso estudando sobre desenvolvimento de cada faixa etária. Como é que cada faixa etária aprende, né? O que é que o bebê precisa de disposição? O que é que uma criança pré-escolar precisa de disposição? O que é que um escolar? O que é que um adolescente? Como é a comunicação? Qual é a maturidade? Quais são os sinais que eu espero para aquela fase também para poder fazer um bom diagnóstico? Que às vezes não tem nada a ver com nutrição, mas, por exemplo, você recebe no seu consultório uma criança que foi ver a parte da alimentação, tem 3 anos e a criança não fala. Ela não fala nada. Aí você pergunta para a mãe, ele é quietinho mesmo? Você tem que interagir? Não, ele não fala ainda. Opa, eu sei... enquanto profissional que sabe sobre as fases de desenvolvimento da criança, que uma criança de 3 anos deveria estar falando. Então, opa, mãe, ó, que outros profissionais você vai com essa criança, né? Tá indo no pediatra? O que ele falou sobre isso? Já pensou em procurar uma fono? Aí a gente começa a olhar os outros pontinhos, porque a criança é uma única. Ela precisa também estar, né, não só com a alimentação boa, mas a saúde integral. E muitas vezes esse nosso olhar, que não é um olhar de diagnóstico nesse caso, mas é um olhar de falar, isso daqui tá cheirando mal. Isso aqui tá cheirando mal pra lá, deixa eu recomendar aqui pra minha colega. Tá? Vai pra essa TO, vai pra esse fono, vai pra esse gastro, porque isso daqui não tá muito normal, né? Então, a gente precisa saber sobre essas fases. Depois disso, comportamento alimentar. Pra mim, gente, formação de comportamento alimentar total na infância, total, né? A gente não precisa aqui colocar, porque eu acho que é. Não, tá comprovado, a ciência já viu isso. A formação ali é principalmente na infância. Significa que passou a infância assim, vai viver a vida assim? Não. Mas essa formação base começa ali. Portanto, eu preciso saber sobre comportamento alimentar. Eu preciso saber, por exemplo, que a criança, a vontade dela por um alimento, a primeira coisa não é sabor do alimento, se ela gosta mais daquele sabor ou não, se é um sabor que agrada ou não. A primeira coisa que faz ela ter interesse por aquele alimento é se os pais, né, a comunidade ali em volta dela, principalmente pais, irmãos, avós, tios, pessoas que estão mais próximas, se eles consomem. E aí, às vezes, a gente fica assim,
chega a criança a falar, eu gosto disso, não gosto daquilo, né? E a gente fala, tá bom, mas se você não gosta desse, então vamos tentar aquele outro. Quando na verdade talvez a pergunta seria, como é que foi essa formação? Como é que tá isso? Como é que tá a família? Deixa eu entender um pouquinho mais disso aqui. Será que não gosta mesmo? Vamos fazer uma receita diferente com esse mesmo alimento para entender? E aí a gente começa a fazer outros caminhos, tá? Fora isso, comportamento alimentar, dietoterapia, que eu já falei, e aí também como é que a gente consegue colocar esse pessoal na ação. Você tem a dietoterapia para entregar, você fez uma prescrição centrada nas necessidades, gastou sua cachola às vezes fazendo cálculo, com orientações atualizadas. Se ele pegar esse papel, levar para casa e colocar na geladeira, assim, prender na geladeira e esquecer dele, já era. Eu já tive aluna que falou assim pra mim, nossa, Carol, às vezes eu fazia orientação, eu colocava na pastinha, sabe? Aí chegava a pastinha e tudo mais, pegava a pastinha, dava pra eles iam pra casa. Quando voltava, tava do mesmo jeito, não tinha sido nem aberto. E aí, eu realmente acredito que isso é jogar, né, nosso conhecimento fora. A gente não tem que achar que simplesmente dizer, faça assim é o caminho. A gente também precisa ajudar eles a entenderem por onde é que eles têm que caminhar, como é que tem que ser, como é que pode ser mais fácil, como é que se coloca em prática. E daí que vem muito a gente estudar coaching, né? A gente estudar PNL, a gente estudar disciplina positiva para aprender a lidar com a criança. Tudo isso faz com que a gente vá se tornando profissional cada vez melhor, tá? Certo, deixa eu ver aqui porque eu vou falando. Nossa, eu pisei no meu microfone, vocês viram que eu quase caí, né? Deixa eu continuar. Vamos falar sobre equipamento, que é uma outra dúvida que chega. Acho que antes de equipamento, consultório. Preciso ter para começar a trabalhar com criança? Preciso ter consultório? Não preciso ter? Como é que é, sabe? Coloca aqui pra mim, ó. Perguntaram o que é PNL, Programação Neurolinguística, tá? Coloca aqui pra mim se você atende em consultório ou não, se você tem um consultório para atender ou não. Porque essa é a pergunta, poxa, mas para eu começar a atender eu vou ter que procurar o consultório, eu não tenho consultório ainda, eu não consigo investir no consultório agora, porque fazer uma sala custa caro, tá, minha gente? E aí o ponto é, você não precisa ter um consultório próprio, né? Pode ser o seu sonho ter o consultório? Pode. Aí você coloca isso como meta, tira do sonho, fala assim, eu vou ter esse consultório até tal data, para isso eu preciso guardar todo esse valor aqui em caixa para conseguir investir. E aí você começa por outros caminhos. Quais são possibilidades? Fazer uma locação de uma sala por horário, de uma sala de um profissional. Então, às vezes, por exemplo, o pediatra tem a sala lá dele, que a locação é dele, né? Daquele espaço. Mas aí ele não atende todos os dias da semana. Quinta-feira a sala dele fica fechada. Aí você pode atender às vezes na sala dele ali na quinta. Procurar clínicas que locam também por dia na semana. Ou então que permite que você atenda por porcentagem. Essa é uma possibilidade. E aí você vai... Eu gosto dessa parte das clínicas porque ali você consegue ser vista, né, por outros... em um local que tem outros profissionais. Aí é claro, né, minha gente? Vocês vão procurar uma clínica infantil. Não vai ir parar numa clínica que só tem, sei lá, emagrecimento, ou então uma clínica de idosos, porque às vezes o pessoal dessas bolas fora. Era um pouquinho mais barato aqui nessa clínica porque eu tenho gente da minha família que trabalha com idoso e ela me cedeu essa sala, mas aí às vezes você não consegue parcerias. Então a clínica em si, se você conseguir uma clínica pediátrica, isso pode te ajudar muito. Beleza, então você pode fazer alocação de um dia na sala de alguém, né, pagar para aquela pessoa, procurar clínicas que tem ali um dia para fazer locação para você, pagar por porcentagem também, tem clínicas que fazem isso. Hoje já tem coworkings até de salas de nutricionista, sabe? Que fazem locação. Você pode fazer atendimento domiciliar, que eu amo atendimento domiciliar, assim, eu acho que, sabe, poder adentrar na casa da família e entender dinâmicas, conseguir ver um armário, uma geladeira, a criança tá mais livre ali no chão da casa dela, a gente consegue alguns ganhos, ao meu ver, né? Exige um certo rebolado de você ter que colocar tudo no seu carro, ter que ir e depois, onde que para o carro, desce com mala daqui, de lá, mas eu gosto dessa dinâmica, diríamos assim. Dá um trabalhinho, mas depois de um tempo tá tudo ok. Então você pode fazer atendimento domiciliar e agora nós estamos no melhor momento, né? Com os atendimentos online, que é importante dizer que já eram permitidos sem assistência nutricional. Aí depois, por isso que eu falei lá no começo, leia o código de ética, entenda o que significa cada uma
das terminologias, porque a gente já podia fazer serviços online se não tivesse assistência, como por exemplo, se não tivesse a prescrição, se não tivesse avaliação, né? Agora uma orientação ali era possível de ser feita, uma orientação geral, tá bom? Ok. Se você decidiu ter consultório, não, preciso ter um consultório. Se você vai fazer ele, né? Se você não tá pegando uma sala ali de uma outra pessoa e tudo mais, o que é que você precisa ter nessa sala basicamente, ao meu ver? A mesa é essencial? Sinceramente, não. Eu tenho pessoas que eu conheço que atendem com poltronas. Então, elas têm um tapete gostoso, a criança pode brincar ali no tapete, tem uma poltrona, uma virada para outra. Só que aí, às vezes, se você quer escrever alguma coisa, você quer pôr um celular no colo, isso pode ficar um pouquinho, né, descômodo. Depende, um celular não, um celular no colo, um computador no colo, isso pode ficar um pouquinho descômodo. Então, pode ser que você tenha uma mesa ali para te dar esse apoio, mas não precisa ser aquele negócio, a Nutri de cá, os pais de lá com a criança, tá? Você pode pensar numa mesa redonda e tudo mais, para dar essa sensação de mais acolhimento, né? Isso por si só já diferencia a gente, tá bom? Ok. Locais para eu sentar, então tanto para eu sentar quanto para a mãe. Sempre importante ter uma segunda cadeira ali para um pai, para um cuidador que venha junto. E a gente precisa, ao meu ver, entender qual é o público que a gente vai atender. Um local que vai ter um bebê, é legal de eu ter, por exemplo, um cadeirão para mostrar, né, como é que essa criança fica no cadeirão, qual que é o melhor cadeirão. Agora, se não atendo bebê, são crianças maiores. É legal de a gente ter alguns brinquedos para entretê-los durante o atendimento, na hora que a gente está falando com a mãe, porque vai ter um momento da gente fazer a aplicação de ferramenta com ele, mas na hora que a gente está precisando fazer aquela investigação mesmo com a mãe, a criança tá ali, ela tem algo para fazer, algo para pintar, então lápis de colorir, mas lembre-se sempre, né, da criança estar um pouquinho mais perto, porque, gente, ó, para um lápis de colorir passar numa parede é assim, tá? De verdade. Então, tem que ficar atenta a isso. Mas o que é que você precisa de equipamento? Equipamento. Balança, certo? Balança pediátrica, né, aí também. Estadiômetro ou a régua infantil, depende da idade que você está atendendo. Você vai precisar de uma maca para poder deitar esse bebê, se você atende bebês. Se não, você não nem precisa da maca em si, ao meu ver. E é isto. Aí tem gente, e fita métrica, né? Tem gente que fala assim pra mim: poxa, Carol, mas eu não tenho dinheiro agora nem para investir nisso, nem na balança, nem no estadiômetro. Como é que eu faço? Faz o seu primeiro atendimento sem esses dados. Pega o valor que você receber nesse primeiro atendimento e investe. É possível a gente atender crianças sem necessariamente saber peso, saber altura ou estatura, dependendo da situação, né, da idade aí que a criança tem. Porque, gente, geralmente a gente tem uma facilidade que geralmente essas crianças estão sendo assistidas por pediatras e eles fazem isso e anotam na caderneta da criança. Então a gente pode usar o último dado de referência, se for o caso. Tanto que, como é que o povo fez agora com os atendimentos online? Não tinha como fazer essas medidas. E a gente conseguiu dar conta de fazer os atendimentos. Então aqui é puxar para uma reflexão de você precisa realmente, você precisa realmente. Aquilo é essencial, assim, para você conseguir fazer uma orientação. E aí depende, né, gente? Se a gente tá falando de uma criança ali, ó, que tá beirando desnutrição e tudo mais, eu vou precisar acompanhar isso com muito mais delicadeza. Agora, se eu tô falando de uma criança que, na verdade, a mãe tá precisando de orientações, talvez não seja isso que vai fazer a grande diferença no fim, tá? Então, eu só quero dizer que eu quero que vocês saibam que esse negócio de eu não tenho equipamento para começar e fico esperando e às vezes não consegue investir não é motivo. Eu já trouxe algumas alunas aqui que contaram isso, inclusive, que no começo elas falavam: por favor, me manda os dados do pediatra, traz os dados do pediatra, e essa era a primeira análise. E aí você vai anotar lá no seu prontuário: ó, esses dados saíram dessa caderneta na data tal, quem aferiu foi o profissional tal, porque a gente não pôde fazer a aferição presencial, né? E numa próxima vez, aí você já pega o dinheiro desse atendimento e investe nesses equipamentos, tá bom? Várias alunas às vezes começam assim, né? Elas me contam, a Deia mesmo, que eu visitei lá em Floripa, ela fala isso. Quando eu comecei eu não tinha, então eu comecei com uma fita métrica e essas balanças comuns. E aí, depois disso, você vai investindo, por isso que a gente tem que melhorar sempre. Ok. Vamos ver o que faltou aqui, porque eu vou falando. Falei dos
Dos brinquedos, que foi até uma pergunta aí que fizeram, né? Que brinquedos a gente precisa ter? Nossa, precisa encher o consultório de brinquedo assim? Precisa ter jogo? O que é que precisa ter? E aí o que eu sempre digo, os brinquedos eles são legais para esse momento do entreter a criança, mas ao meu ver, mais do que brinquedos, porque é uma coisa, tá bom, você deu aqueles brinquedos para a criança brincar livre, mas o outro ponto é, como é que você vai utilizar materiais para ajudar aquela criança a atingir o que você precisa? Então, como é que você vai ter materiais para falar com essa criança sobre colesterol, para falar com essa criança sobre diabetes? Como é que você vai ter material de educação alimentar e nutricional, ferramenta para aumentar a adesão? Eu acho que isso é a primeira coisa que a gente tem que pensar, sabe? Como é que eu vou usar esse material dentro do meu atendimento? Não ter um brinquedo qualquer ali só porque é um brócolis bonitinho. Como é que eu vou usar ele no meu atendimento? Como isso me ajuda e ajuda os meus pacientes a entenderem mais sobre aquilo que eu falo, aquilo que eu explico, faz isso ficar mais claro, mais divertido para eles e a partir disso a gente consegue ter uma ação. Tá bom? Acho que esse é o primeiro ponto, assim. E por fim, o que eu vejo que a gente precisa sempre é ter um plano de orientação, né? O plano alimentar, não necessariamente de saída, precisa ser quantitativo. A gente pode começar com planos qualitativos, dependendo da situação, né, gente? A gente nem quantitativo vai fazer, dependendo do caso da criança. Por isso que eu falo, saibam olhar caso a caso. Não tentem enfiar todo mundo dentro de um mesmo protocolo, dentro de uma mesma caixinha. Entenda, com aquela família, eles precisam ter uma orientação passo a passo, ou se eu explicar sobre alimentação no geral, eles já entendem isso é suficiente? Entenda isso e pergunte isso para eles. Tem famílias que falam assim, não, agora que você me mostrou aqui, eu tenho uma ferramenta que chama checklist dos hábitos, né? E aí lá tem os alimentos, as porções que precisam ser consumidas. A gente viu isso daqui, vocês entenderam que porção é do quê? Isso daqui pra vocês já basta? Não, já pra mim tá claro. Eu sei o que é a fruta, o que é a verdura, o que é o legume, quais são os carboidratos. Se eu tiver alguma dúvida, eu te passo um WhatsApp e beleza. Agora tem outros que falam assim, e se a gente fizesse 3 tipos de dias, né? Três planos ali pra eu poder levar, pra mim eu me sentiria mais confortável. Então tá bom, então vamos fazer. Entende? Você não precisa, assim, falar que para todo mundo você vai fazer daquele jeito. Para mim, isso é personalização. Isso é a gente ver como aquela pessoa precisa dessa orientação. Isso é muito mais voltado ali com a mãe, com o pai, né? Essa parte. Então, só lembre-se de não fazer e de não ficar entregando materiais desnecessários. Busca perguntar, opa, você gosta de ler? Porque às vezes, né, gente... Eu já vi isso, sabe? A mãe sai assim, ó, cheia de papel. Aí você perguntou pra mãe se ela gosta de ler. Não perguntou, né? E na hora que você pergunta, ela fala assim, nossa, eu odeio ler, eu odeio. Eu prefiro muito mais ver vídeo, prefiro muito mais ouvir um áudio, sabe? Opa, então peraí, deixa eu te mandar uns vídeos informativos que eu tenho separados aqui, se isso funciona melhor pra você aprender. Sabe? A gente tem que ter esse tato. Então eu acho que enquanto profissionais, o que a gente precisa sempre é buscar como é que aquela família pode ser melhor assistida, o que é que faz mais sentido ali pra eles, tá certo? Bem, coloque pra mim aqui, ó, o principal insight da live, o que vocês tiraram de principal aprendizado. Eu vou responder as dúvidas agora, também manda as dúvidas aí, tá bom? A Mari falando que tem uma balança de adulto e uma fita métrica. E gente, fita métrica, ó, você põe assim na parede, né? Prende certinho. E por ali pode ser. É o mais preciso? Nossa, é super preciso? Não é super preciso. Vai errar um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá. Mas se é isso que você tem pra começar, por que não? Se você desse uma orientação geral, já seria muito importante. Às vezes tem famílias que não sabem o básico, né? E aí, eu também falo sempre de tipo, a gente tirar um pouquinho, assim, dessa necessidade de ficar batendo no peso, de ficar batendo na altura, e a gente conseguir olhar a criança como um todo. Não como um ponto na curva. Isso também é importante. Nossa, às vezes você coloca a criança na curva, aí tipo, os pais ou ficam desesperados, ou nossa, não consegui, né, adequar lá na curva, na mediana. Quando na verdade, gente, se a gente vai ver o estudo que construíram essas curvas, a gente tem que a média da população tá ali. Não significa quem tá entre os eixos, né? Entre ali os 50, 75, 50, 25, não significa que eles não estejam bem de saúde. E a gente precisa sempre mostrar isso, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui.
A NutriBaby Kids, você entrega na hora? O checklist do hábito, sim, ele já é uma ferramenta de coaching nutricional infantil e ela fica prontinha, né? Então eu só pego a da idade, porque muda conforme as idades. Aí a gente tem uma de menino e uma de menina também, porque eles podem pôr o nome ali. Eu explico aquilo e fica lá. E se a gente vai seguir para o plano qualitativo, eu tenho uma ferramenta que também é do coaching nutricional infantil. O que a gente faz? A gente separa por grupos de cores. Então, cada um dos alimentos tem uma, né? Cada grupo tem uma cor. E ali eu mostro quais são aqueles alimentos que estão em cada um dos grupos e como a gente poderia distribuir no dia. E a gente vai escrevendo junto na hora. Às vezes, dependendo da idade da criança, até ela escreve. Mas aí tem que ser uma criança maiorzinha, tá, gente? De vez em quando eu esqueço disso. E aí eu entrego para as crianças, porque as crianças elas estão muito espertas, né? Aí você entrega uma caneta na mão da criança e quando você vai ver ela ainda não escreve tão bem. Aí isso vira uma novela, demora para acontecer. Então é importante, né, saber a caneta na mão de quem você está entregando. A Nutrialice falou que gostou muito do insight sobre cuidar de si mesma. Muitas vezes são esquecidos pelos profissionais da área da saúde. Beleza. Eu também acho que isso fica, às vezes passa desapercebido. Eu gosto sempre de retomar isso, porque se a gente não tá bem, né, como é que faz? A Renata queria o checklist de pré-consulta, que eu demoro muito no atendimento. Olha só, no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, a gente vai fazer um aulão sobre o questionário. E aí eu vou mostrar toda a dinâmica de como construir, quais perguntas colocar, vou mostrar como colocar, tá bom? Mas para isso, precisa estar inscrita no workshop, precisa ir lá depois no link da bio, abrir a página do workshop, colocar o seu e-mail, confirmar a sua inscrição, porque o que acontece, gente? Se você não confirma a inscrição que você recebeu no seu e-mail, não vai lá, clica no botão para confirmar, pode ser que você não receba os avisos de que as aulas estão no ar. Então é importante, tá bom? Você fazer a sua inscrição. A Jennifer falou que o insight dela foi 60% que tem que ter 60% de atitude, né? E que existe a maldição do conhecimento. Isso mesmo. E eu falo que assim, ó, quando a gente toma consciência sobre algumas coisas, quando a gente toma consciência, a gente tem dois caminhos para seguir. Querer fingir que não viu ou fazer uma ação diferente. Então, eu espero que vocês escolham fazer uma ação diferente. Que vocês entendam como balancear melhor tudo isso, tá bom? A Almeida Anacleto falou, quando vai ser a próxima? Amanhã, meio-dia, tá? A gente tá tendo live todos os dias, até o dia 25 de janeiro, ao meio-dia e às 18 horas. Aí eu te aguardo amanhã. Michele falou, cada paciente é único, precisa ouvir mais para entender e individualizar o atendimento, exatamente, porque, gente, às vezes eu vejo o pessoal falando assim, meu atendimento é personalizado, é tudo pensado para você, isso e aquilo, isso assim, sempre que eu vejo isso eu penso, mas não deveria ser assim? Tem como não ser desse jeito? Essa é a primeira coisa, assim, a primeira objeção que vem na minha cabeça. Aí quando eu vou conversar, tá, como que é essa individualização? Não, eu tenho um protocolo aqui que é isso que a gente segue. Aí eu falei, cadê a individualização? A gente tem que ter norte, a gente tem que ter guia. Mas aí na hora que eu vou conversando sobre fazer algumas pequenas mudanças, não posso, não, tem que ser assim, tem que ser assado. Opa, isso não é individualização, isso é robótico, né? E eu sempre prezo muito por a gente ter cuidado de fazer um serviço muito robótico, porque senão daqui a pouco um robô pode substituir. Há alguns anos atrás, eu queria saber meu gasto calórico, né, meu gasto energético, queria calcular quantas calorias eu tenho que comer no dia, eu tinha que ir numa nutricionista, não tinha outro jeito, eu ia ter que pagar a consulta do nutricionista. Agora eu baixo o aplicativo gratuito. Tem vários locais onde tem cardápios qualitativos gratuitos para as mães fazerem com seus filhos, né? Então, o que é que eu posso oferecer de diferencial? Como é que eu posso oferecer esse diferencial? Eu sempre penso muito nisso, para, sabe, quando não ser engolida no futuro por um robô ou por um aplicativo. Você aplica as curvas e os percentis no consultório? Depende do caso, tá? Em alguns casos não faz nem sentido, porque a criança a gente vê que ela tá no pontinho lá, ok? E eu não preciso trabalhar aquilo mais com a mãe, com o pai. Ó, a gente viu aqui porque tem pais que querem ver, né, gente? Mas antes de mostrar, qual que é o ponto? Eu sempre falo pra eles, olha, deixa eu te explicar antes o que essa curva significa. Antes da gente colocar o seu filho. O que é que significa essa curva, tá? Porque muitas vezes não explicam. E quando explicam, às vezes explicam errado. Acontece da mãe chegar e falar assim, não, meu filho tinha que estar aqui, ó, nesse do meio, nessa mais que é aquela que fica mais escurinha, né, nessa daqui. Aí eu falei, então, não é
bem assim. Vamos entender um pouquinho? Aí a gente entende como essa curva é feita. E eu falo, isso é um ponto. Eu não vou avaliar nunca o seu filho só por aqui. Eu preciso fazer todo um apanhado global dessa criança. Entende? Porque isso me dá, sim, condição de dar um melhor diagnóstico. Porque senão você nem precisava ter vindo aqui, você me mandava só a curva e pronto, acabou. Agora não, preciso entender a história alimentar dessa criança, o que ela come, como que tá a disposição dela e por aí vai, tá bom? Mari, tempo de consulta varia, Flor, mas geralmente 1h30, tá? A meia live... Vamos lá. Você acha que um notebook é essencial no consultório ou não? Acho que durante o atendimento ele não é essencial. Eu prezo muito, ensino isso, inclusive na formação em coaching nutricional infantil, que a gente cria a habilidade de estar tão presente que a gente não precisa ficar ali. Sabe aquele negócio assim, que a mãe tá falando e você tá assim... Tac, 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 tac. Por que você tá fazendo, né? Nossa, não posso esquecer de nada disso, deixa eu anotar porque eu não posso esquecer. Ou então pega, né, o prontuário e começa, não posso deixar anotar. Não. Por quê? Você não tá presente. Se você estivesse presente, se você estivesse atenta ali a tudo que está acontecendo, você conseguiria no final parar e fazer essa anotação. Então, eu não acho ele essencial durante um atendimento, mas eu acho ele muito importante pra gente colocar, arquivar os arquivos do paciente, né? Pra gente colocar lá as curvas, coloca os exames todos salvos. A gente quer mostrar um material, por exemplo, os materiais que eu vou mostrar vou mandar no grupo do WhatsApp pra vocês. Ah, a mãe tá ali meio, você tá sentindo que ela ficou desconfiada. Ó, esse daqui é o manual da Sociedade Brasileira de Pediatria. Ó, tá vendo? Nessa parte ele fala isso, essa é uma das referências que eu uso. Ah, você quer mostrar um vídeo pra criança de educação alimentar e nutricional? Pega e mostra. Agora, não significa que você tem que ficar parada ali, sentada nele, tá bom? E aí, na hora que a família sai, você vai e coloca as informações principais. Uma coisa que eu gosto, e, nossa, isso eu ouvi, assim, da Luciana Lancha, né? Que trabalha com coaching, inclusive, mas mais aí pra adulto. Que ela fala que a anamnese dela, esse primeiro contato dela é uma folha em branco. E eu acredito muito nisso. Que esse primeiro contato, você já fez questionário pré-consulta, é uma folha em branco. E ali você vai anotando, sabe, pontos principais, chaves, que assim, são palavras para você não deixar passar, para você realmente não esquecer. Porque eu entendo que, é claro, são muitas pessoas, às vezes a gente fica um pouco incerta ali. Então anota essa palavra-chave, e aí depois você vai e coloca qual foi o cômputo do atendimento como um todo. A Nutrigi falou que a maldição do conhecimento, sempre achando que eu não estou pronta. E aí, sabe, Gi, o que acontece? Se a gente percebe isso, eu nunca tô pronta, eu preciso te dizer, se você não fizer um movimento de bater no peito e falar, eu tô pronta hoje, pra começar hoje. Eu sei de tudo que eu preciso pra hoje. Agora eu sei que pra amanhã eu preciso saber mais. Porque aí você se coloca nesse movimento de estudar diariamente, né, de reservar um tempo ali na sua semana, no seu dia a dia para se capacitar, e a partir disso, você vai cada vez mais evoluindo. E gente, eu falo, não tem nada melhor do que a prática. A gente ir para a prática, porque aí essa é a hora que você vem e fala, nossa, é assim que acontece? Tanto que nos nossos cursos eu coloco gravações, né, minha com as crianças e com os pais, porque é muito diferente de eu ir lá e dar aula, falar, é assim que você aplica essa ferramenta, é assim que você faz essa técnica. Aí a Nutri fala, ai, tá bom, não sei muito bem, como é que vai ser? E se me perguntarem isso? E se a criança falar aquilo outro? E aí a gente vai e tem um atendimento lá pra pessoa ver. Mas ela ver eu em um atendimento, ver eu em uma atividade com a criança é muito diferente dela mesma ir lá fazer, né? Por isso que vocês precisam começar a ir para a prática. A Michelle que precisa colocar em prática o que estou tendo, show. Nutrimônica, Carol, super válido o que você falou de buscar conhecimento sobre desenvolvimento da criança para melhor entendermos, né? E que ela começou a fazer uma pós em psicologia no desenvolvimento infantil, show de bola. O pessoal falando que já se inscreveu. Eu também acho que eu nunca tô pronta, vivo fazendo cursos e lendo e não colocando nada disso em prática. Sabe que eu tenho, às vezes, assim, eu entendo essa sensação de vocês, principalmente quando a gente não começou, quando a gente não foi pra ação. Esse negócio de, ai meu Deus, será que eu tô pronta? E se vocês não forem pra ação, vocês não vão conseguir treinar a habilidade em si. Isso eu aprendi muito com o coaching, né? O coaching não é nada, deixa eu só tomar uma água. Aí, o coaching não é nada daquele negócio assim, vai lá, faz, uhul, você consegue.
Isso não é coaching, tá, gente? Porque às vezes as pessoas acham que coaching é, nossa, motivação, vai lá, você consegue, nossa, você vai pôr tudo isso em prática, eu vou te dar um desafio aqui. Não é isso, não é isso. Coaching é técnica combinada com ferramenta e com competência para ajudar as pessoas a irem para ação. A partir do momento que eu começo a me desenvolver como coach também, começo a ter uma visão coach do negócio, eu entendo que eu preciso ir para ação. E olha como é maluco, eu falo que isso é bem maluco. Numa das minhas primeiras aulas lá da formação eu falo isso, meninas, vocês vão começar aqui agora, né, vão entender mais sobre a metodologia, se aprofundar ainda mais. E aí, qual é o ponto? Vocês estão aqui porque vocês querem mais adesão, porque vocês querem mais fidelização, vocês querem ver realmente a nutrição acontecendo na vida dessas crianças. Isso quer dizer, você quer que ele vá para ação, você quer que a criança faça o que precisa ser feito, que o pai faça, que a mãe faça, né? Que todo mundo trabalhe colocando em prática aquilo que você está orientando. E você não vai para ação? Eita, meio estranho, meio estranho. Então não dá pra gente querer do outro algo que a gente não faz, tá? Vamos para ação. Cris, estou precisando trabalhar sempre precisando trabalhar dentro de nós, né? Que nunca saberemos de tudo, o conhecimento é algo constante e a ciência está sempre mudando e evoluindo, justamente. Inês, depois você pode falar numa live sobre o logotipo que precisamos fazer? Tipo, se alguém pode roubar nosso logotipo. Nossa, Inês, posso contar uma história, aliás, sobre isso. Posso contar uma história porque deixa eu ver se eu tenho tempo aqui só pra gente não se perder. Não, eu vou contar na outra live de como foi que eu paguei pra fazerem um logo pra mim, um logotipo, né, uma logomarca, e como eu descobri depois que outra nutricionista na minha região usava a mesma logomarca e como nenhuma de nós duas estava errada. Mas a gente conta isso num outro momento, tá bom? Como dividir o tempo de consulta, certo? Tempo de consulta depende se a gente está falando de primeiro atendimento ou de atendimentos de retorno ali, de acompanhamento. Um atendimento de acompanhamento, ao meu ver, ele sempre começa validação, tá? É assim que eu ensino. A validação do que é que foi feito. Como é que foram esses últimos dias, o que de melhor aconteceu, o que de pior aconteceu, pra gente entender como foi essa dinâmica. A partir disso, a gente vai voltar lá nas metas que a gente definiu no primeiro atendimento. Então, eu gosto de trabalhar com a Meta Smart, que é como o coaching nutricional infantil ensina. A partir disso, a gente vai definir cada um dos próximos atendimentos, o que é que precisa ser trabalhado. Foi lá, fez essa validação inicial, o que a gente vai precisar fazer? Seguir para aplicação de uma ferramenta ou então de técnica e tudo mais para conseguir fazer eles terem novas ações. E aí, por que a gente faz essa validação inicial de como é que foi, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades? Para entender o que é que a gente vai propor daqui para frente. Tanto que às vezes acontece assim, né? Eu tava até falando com uma aluna sobre isso hoje. Ela falou assim, Carol, tem um programa nutricional que eu fechei, mas ele tá se alongando um pouquinho mais. Porque às vezes a mãe fica querendo marcar pra depois, falando assim, eu quero um tempinho maior pra colocar isso em prática e tudo mais. E isso também tá na nossa mão de dizer, olha, se você vem constantemente, né? Se a gente vai fazendo esse acompanhamento, a gente vai aqui, não é que se você não conseguiu pôr 100% em prática, se você pôs 80%, a gente vai entender. Por que esses 20% não ficou completo? Como é que eu posso te ajudar? Porque se sem a minha ajuda aí você já não tá conseguindo, o que você acha que vai mudar? Vem pra gente fazer isso. Então a gente também precisa se colocar nessa posição. A Mi falando que precisa de um relógio para cronometrar o atendimento. Não precisa para cronometrar. Porque eu acho que é uma situação chata. Imagina você tá lá e o negócio começa a fazer tec. Mas você tem um relógio para entender um pouquinho dessa dinâmica é bom. E os seus primeiros atendimentos, vou te dar o conselho que eu gostaria que tivessem me dado. Não marca um atendimento em cima do outro, porque no começo acontece de muitas vezes a gente ficar um tempo maior, né? No começo eu não ficava 1 hora, 1h15, 1h30. Às vezes eu ficava 2h20, assim, sabe? Então a gente precisa ir reduzindo esse tempo para ficar confortável para todo mundo. Mas eu lembro que lá no meu estágio, de vez em quando, ai gente, era engraçado, porque eu fui fazer, não era estágio nem na pediatria, era no ambulatório de SOP. Às vezes como que chama? A professora, não era professora, ela era do local mesmo, supervisora. A supervisora às vezes dava uma batidinha na porta, fazia assim, tipo, Carol, você tá demorando. Mas é uma coisa que às vezes é a prática, a gente precisa ir trabalhando com a prática, tá bom?
se tiver que fazer o planejamento completo e impresso entrega no mesmo dia? Eu não, porque eu faço atendimento domiciliar, né? Qualquer coisa que vai precisar ser impressa que não foi, aí eu vou ter que mandar depois. Mas se você tem uma impressora, se você atende no consultório e tem uma impressora e já consegue fazer ali na hora, você imprime. Gente, não sofre, sabe? Se não conseguir, o melhor seria fazer na hora, mas não conseguiu naquele primeiro momento, faz no dia. Só não deixa pra fazer assim depois. Esse é o ponto. Você é demais, encoraja a gente. Ai, meu Deus, tem muitas perguntas boas aqui ainda, mas a gente já passou um pouquinho do tempo aqui. Em relação aos adolescentes, vejo mais a nutrição materna e infantil voltadas mais para bebê. Não, Jéssica, não necessariamente, tá? Nutrição materna e infantil pega desde tentantes até adolescentes. Aí é que pode ser que você veja mais perfis que falem disso. As nutris gostam desse assunto no geral. Por isso que eu sempre deixo uma sementinha assim no ar, né? Uma ideia de tipo, olhem para outros nichos. Tem muitos nichos legais dentro da nutrição materna e infantil. Introdução alimentar não é o único. Eu, por exemplo, atendo mais crianças de idade pré-escolar e escolar, mais voltado à seletividade, tá? Obrigada por passar todo o conhecimento, que é isso. Carol, super disponível para as alunas. Ai, as alunas estão aqui, gracinhas. Eu adoro quando vocês vêm para a live. E é isso, gente. Uma consulta inicial. Ó, vou responder essa última da Laru, né? Se uma consulta é dividida em duas partes. Não. Um atendimento é um atendimento. Não dou retorno. Não recomendo vocês darem retorno também, porque a não ser que você simplesmente vai entregar o papel. Mas aí isso dá pra você enviar via e-mail, via WhatsApp e tirar qualquer dúvida que fique. Porque você já fechou no atendimento. Tudo tem que ser fechado naquele atendimento, né? As orientações. O que você for mandar depois já foi explicado. O máximo que você vai fazer é deixar aquilo bonitinho, assim. Aquilo, como que eu vou dizer, colocado num PDF bonito, bem organizado, no máximo, mas você já conversou com aquela pessoa, aquilo já está acordado com aquela mãe, já foi explicado para aquela criança, esse papel só vai chegar depois para ele. Mas, gente, no mesmo dia, tá? Pais reclamam muito de, nossa, só depois de uma semana ela mandou, e já nem lembrava mais, já nem queria fazer mais. Se programa para no mesmo dia fazer essa entrega, tá bom? Ó, amanhã a gente se vê ao meio-dia. Gente, amanhã eu vou entrevistar a Manola, lá do Rio de Janeiro. Vocês vão pirar de verdade. Ela saiu, pra vocês terem ideia, esse ano, em 2020, ela saiu do CLT, tava trabalhando, né, como CLT, saiu e aí começou a fazer os atendimentos particulares, tava fechando o programa nutricional com coaching nutricional infantil e ela tava me contando, faturando entre 7 e 8 mil reais por mês, em média, tá? Num ano de pandemia. E saindo, assim, começando agora. Então, ela vai ter muito insight para dividir com vocês de como ela tá fazendo isso. Espero vocês meio-dia. E aí, depois das 18 horas, a gente tem o aulão por aqui, tá bom? Quem não se inscreveu no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, isso daqui é só um aquecimento, gente. É só para vocês chegarem mais preparadas. Lá no workshop que vai ter o conteúdo, assim, profundo mesmo. E aí lá no workshop Descomplicando o Atendimento Infantil, você precisa se inscrever no link da bio e abrir o e-mail que é enviado para você e confirmar, tá bom? É importante você fazer isso. Se eu fui parar no seu spam, na sua lixeira, qualquer coisa do tipo, você me tira de lá, me salva nos contatos, tá? Carol, não tô achando, procura pelo meu nome. Igual Cebolinha? Carolina Albuquerque. Igual Cebolinha mesmo, tá? Não tá errado, é assim que tá na minha certidão. Quer dizer, tá errado, né? Mas é assim que tá na certidão de nascimento. A gente troca o R pelo L. Então, Carolina Albuquerque. Ou você procura por Atitude em Nutrição, também vai aparecer, tá bem? Um beijo pra vocês, nos vemos amanhã meio-dia. Tchau, tchau.